Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pela saúde, pela paz. Obrigado porque o Senhor tem derramado sabedoria sobre as nossas vidas. Eu te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos lá. Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Nós estamos aí no nosso quinto dia de propósito, né? E o título do nosso propósito aí, nós estamos falando um pouco a respeito do papel do homem de Deus na construção de um relacionamento saudável, né? E aqui tem princípios que a gente pode aplicar tanto para a nossa vida com Deus, né? E princípios para a gente aplicar com a nossa vida emocional, junto com a pessoa que está do nosso lado, né? As pessoas aí na família espiritual, né? E hoje é um dia muito especial. Hoje eu escolhi um princípio que ele é base da vida cristã, né? Ele é uma base, na verdade, acho que é uma das bases mais fortes. E aí eu intitulei aqui como a fé que sustenta um relacionamento, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de fé e a fé aplicada no relacionamento. Então, para começar, eu gostaria já de ir direto para a palavra. Nós vamos ler um pouquinho aqui e estudar a respeito da carta de Efésios, né? Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Do versículo 10 ao versículo 18. Deus ele sempre convidou o ser humano, principalmente o homem, a tomar posições e tomar decisões, né? E ser homens fortes dentro do reino de Deus. Não é à toa que Deus ele é chamado o Senhor dos Exércitos, né? Então nós, como cristãos, filhos de Deus, nós somos chamados para poder servir um Deus que ele é chefe de um exército. Ele é chefe de um exército espiritual. E para a gente entender um pouco a respeito do que é a fé, né? Como a gente lida com a fé, a gente vai ler aí. Efésios 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça de justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Então essa parte desse capítulo ele vai falar aí a respeito da armadura do cristão, né? São ferramentas que Deus dá para nós, para que nós possamos lutar contra todo o mal, né? Uma coisa que eu acho que acontece muito nos dias de hoje é que as pessoas elas não se preparam para o dia mal. O próprio Jesus disse que basta o mal de cada dia, então você tem que lidar com uma porção de mal todos os dias, né? Mesmo que seja grande ou pequena. Então, nos dias bons, às vezes as pessoas elas se esquecem de preparar, porque o dia mal chega e ele é certo que ele vem, e a gente precisa estar preparado para o dia mal, né? Então ele fala aqui que a nossa luta
ela não é uma luta contra as pessoas. Ela é uma luta contra principados, contra potestades, príncipes das trevas deste século e contra hostes espirituais, espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, são todos os agentes do mal que tentam ocupar os lugares celestiais, né? Ou seja, Deus ele fez os lugares celestiais para quem? Para mim, né? Para mim e para você. Só que esses agentes do mal, eles tentam rodear, né, a vida das pessoas e tomar o lugar que Deus deu para elas, né? E aí o homem, como um líder, como um guerreiro de Deus, ele precisa se colocar na brecha diante das dificuldades. Ele precisa tapar todos os buracos que existem ali, né, nessa brecha, para que ele possa desenvolver os relacionamentos dele. Porque diante de todos os relacionamentos vem problemas, né? Às vezes vem angústias, a gente vê aí hoje em dia muita tristeza acontecendo, muita tristeza abatendo as pessoas, né? Pessoas entrando em depressão, pessoas com crise de ansiedade. E tudo isso a gente pode evitar se a gente estiver revestido com toda a armadura de Deus, né? Mas eu queria focar aqui mais na questão da fé, né? Porque Paulo ele compara a fé aqui como se fosse um escudo. Ele fala, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Então a fé ela serve para a gente se defender aí de todo o contra-ataque do mal. A fé ela serve para a gente avançar no reino espiritual, né? Porque se você não sabe se defender, se você não reage às coisas que o mal tenta colocar na sua vida, você vai perecer, né? Então Deus ele deixou tudo isso pra gente, todas essas ferramentas para que a gente possa avançar no reino, né? E aí, o que acontece? A fé. A gente pensa muito nisso. O que seria fé? O que significa fé? Lá no livro de Hebreus, ele fala o que é a fé. Ele traz uma definição bem interessante do que é a fé. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Ou seja, a fé ela é como se fosse uma base para que todas as coisas aconteçam primeiro. Sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa palavra está lá em Hebreus 11:6. E aí a gente entende que, por muitas vezes, tem pessoas que preferem agradar outras pessoas primeiro do que a Deus, né? Então, eu creio que na base para você construir um relacionamento saudável é você colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, até mesmo daquelas pessoas que estão do seu lado, né? Porque isso vai te garantir proteção diante de todas as coisas. Depois que você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas, né? É o que Jesus prometeu pra gente. Então, essa questão da fé, né, lá em Hebreus 11:6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, falando de Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se você manifesta a sua fé diante de Deus primeiro, ele vai te presentear com todas as bênçãos celestiais, né? A palavra que galardoador, ela tem esse sentido de que é alguém que presenteia, alguém que retribui, né, as atitudes, as suas atitudes, né? E eu vejo muita gente desesperada hoje em dia porque o mal ele age de uma forma, ele está agindo de uma forma bem intensa, né? Então a gente precisa se blindar nos dias bons para que quando vier os dias maus a gente tenha força para poder superar tudo isso, né? O próprio Jesus ele
ele diz que tudo é possível ao que crê, né? Então Jesus ele sempre vai ser a fonte de toda a nossa fé. Jesus ele sempre vai ser a direção da nossa fé. Então a gente precisa crer em todos os aspectos e entender que a fé ela vem de uma fonte, ela vem de Deus, né? E aí você vai conseguir fazer tudo aquilo que Deus vai permitir, né? Lá em Marcos 9:23 ele diz assim, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então até mesmo nessa questão de resolução de problemas, qualquer problema que você tiver, você vai ser capaz de resolver, né? Eu tenho falado muito a respeito de alguns processos na vida espiritual, e para a gente alcançar algumas coisas no reino espiritual é necessário a gente passar por esses processos, né? E mais uma vez a gente encontra um processo aqui bem interessante, que é lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, né? Então, primeiro o quê? Primeiro a gente tem que ter paciência. Segundo, fazer a vontade, né? Primeiro, ter paciência. Segundo, fazer a vontade de Deus. E depois a gente alcança a promessa. Aqui está um segredo bem interessante a respeito das coisas de Deus na nossa vida, né? Depois de alcançar as promessas, depois de haver desfeito a vontade de Deus, na verdade, né? A gente alcança a promessa. E aí isso me faz refletir muito a respeito de como que a gente pode conservar a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que muitas coisas iriam acontecer no meio cristão, no meio do povo de Deus, e uma dessas coisas seria a apostasia, né? O que é a apostasia? A apostasia significa aquelas pessoas que deixaram a fé, que uma vez conheceram a fé em Jesus, conheceram a fé, e depois elas se afastaram e elas negaram essa fé. Então isso é muito importante da gente ter dentro da gente, porque diz respeito à nossa própria salvação, né? Lá em Hebreus 10, 38 e o 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então aqui existe um princípio que é um princípio conservador da fé. Quando você conserva a sua fé, você também vai estar conservando a sua alma, você vai estar conservando a salvação de Deus na sua vida, né? A salvação da sua alma. E acho que o maior sinal e um dos maiores benefícios da conservação da fé dentro da gente é a obtenção de uma paz sobrenatural. A palavra de Deus diz que Ele nos dá uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que não cabe no nosso intelecto, é uma paz que não cabe no nosso raciocínio, né? É uma paz que você vai ter com Deus e consigo mesmo. E aí ele fala pra gente procurar ter paz com todas as pessoas, né? É lógico que isso não é possível, às vezes a gente tem conflitos, né? Mas a palavra de Deus nos orienta para buscar ter paz com todas as pessoas. Lá em Isaías 26 diz, é um versículo bem pequenininho, que ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, para a gente conservar essa paz, conservar essa fé, conservar essa unidade de fé, a gente precisamos que a nossa mente esteja ligada nele e esteja firmado em Deus, né? E aí, por último, eu gostaria de compartilhar o primeiro livro de Pedro, né? 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Ele vai falar algo muito interessante a respeito também dessa questão da gente conservar a fé dentro da gente
para manter a salvação, né? Ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, né? Então ele fala do novo nascimento. Ele fala de um novo nascimento por intermédio de Cristo, né? Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então ele fala aí de uma herança que está guardada para nós, né? Uma herança incorruptível e incontaminável, que é o que Deus tem para gente. E aí que aí agora entra o versículo que eu queria mais focar, que ele fala assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, né? Ele fala que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Então essa é uma orientação que ele nos dá para que a gente possa guardar a nossa vida nas virtudes, baseado nas virtudes de Deus, que nos guardam para a salvação. A gente se protege dessas virtudes, a gente se rodeia dessas virtudes, a gente busca essas virtudes para que a gente consiga se manter, né, na fé, para que a gente consiga se manter na salvação, guardados até o dia que Jesus Cristo voltará, né? E isso é muito interessante porque a partir do momento quando você entra num relacionamento, você vai ser influenciado por essa pessoa, né? Você é influenciado por outras pessoas, você escolhe ser influenciado por algumas pessoas, né? Mas no relacionamento específico, né, de cônjuge, de namorado, de esposo, você vai ser influenciado por essa pessoa. Então isso, se você fizer uma aliança, né, com alguém que às vezes não é da mesma fé que você, se você faz uma aliança com alguma pessoa que não tem os mesmos princípios que você, isso pode diretamente influenciar na sua salvação. Isso pode botar em xeque a sua própria salvação, né? Porque às vezes ela vai te influenciar, assim como na história Jezabel, ela influenciou o rei Acabe a adorar outros deuses. Jezabel na Bíblia, ela é o significado de todas as coisas ruins que existem, principalmente a questão da manipulação. Porque em alguns casos você vê que homens, eles se deixam ser manipulados pelas mulheres, né? Se deixam ser influenciados ao ponto de apostatar a sua própria fé. Então, se você tiver interesse, você pode ir lá buscar a história de Acabe e Jezabel para ver o que aconteceu, né? Foi uma destruição total. E o homem de Deus, ele precisa estar ligado nesses pontos, né, para que ele não se deixe ser manipulado pela mulher. Ele precisa sim obedecer a Deus, ele precisa tratar a mulher com respeito, ele precisa amar a mulher, mas ele não pode se deixar ser manipulado. E a única forma de não deixar ser manipulado é estando na presença de Deus, né? Se enchendo da presença de Deus, agradando a Deus primeiro e depois a pessoa que está do seu lado, né? Então, esse é o princípio cristão, é a fé que sustenta o relacionamento, né? Porque ali, se os dois eles confiarem em Deus, se as duas pessoas confiarem em Deus, é Deus que vai fazer todo o mover, é Deus que vai fazer toda a aliança acontecer, é Deus que vai fazer o projeto da família se desenvolver, né? Então é isso. Ele fala lá, né?
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Então que a gente possa estar guardado aí nas virtudes de Deus, para que a gente mantenha a nossa própria salvação. Então é isso. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento, por tudo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o 5º dia de propósito, penúltimo dia de propósito, e nós estamos chegando na reta final. É isso aí. Valeu.